Alô pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo para falarmos do Flamengo que oficialmente está de férias. Os jogadores terão as suas merecidas férias. Quando eles se reapresentam para a temporada 2026? Nós vamos trazer a informação de agora. Também vamos trazer uma informação importante, mudança no departamento médico do Flamengo. E De La Cruz vai passar por um procedimento cirúrgico no Uruguai. Rapaz, novamente a questão física sendo um problema na vida do De La Cruz desde quando ele chegou ao Flamengo. Essa tem sido a grande pedra no caminho de De La Cruz para ele poder performar. Jogador, inclusive, que entrou muito bem na final do Intercontinental contra o PSG e fez gol na penalidade máxima. Foi o único jogador que conseguiu converter a penalidade máxima. Tem também, galera, datas da Recopa Sul-Americana. Pois é, o Flamengo vai começar o ano de 2026 disputando títulos. Tem Supercopa em janeiro, Recopa em fevereiro, início do Carioca, início do Campeonato Brasileiro. Tem muita coisa e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas. Cresce, igual o Flamengo vem crescendo e se tornando o maior do futebol sul-americano. É isso mesmo, o maior do futebol sul-americano é o Flamengo no momento. A verdade dói para muitos, mas essa é a verdade. Vamos para as informações. Vou começar falando das datas da Recopa Sul-Americana. Você que gosta de viajar para acompanhar o Flamengo, papel e caneta na mão, a Conmebol confirmou. Jogo de ida dia 19 de fevereiro, na quinta-feira seguinte ao Carnaval. Tem a quarta-feira de cinzas, que vai ser no dia 18 de fevereiro, e na quinta, dia 19, jogo de ida, quinta-feira, repito, 9h30 da noite, lá na Argentina. E o jogo de volta, 9h30 da noite também, no dia 26 de fevereiro, numa quinta-feira, aqui no Maracanã. Então, você que gosta de viajar, aproveita aí, já bota na agenda, já vai caçando passagem, hospedagem. Você que não é do Rio, vem para o Rio assistir ao Flamengo nessa Recopa Sul-Americana. Lembrando que o Flamengo já foi campeão da Recopa e pode conquistar novamente essa taça importante. E eu falo importante porque você iniciar o ano sendo campeão é a melhor coisa do mundo. Inclusive, a gente sabe que a Supercopa do Brasil, o Flamengo tem em janeiro, provavelmente dia 24 de janeiro, será contra Corinthians ou Vasco. As duas equipes se enfrentam nesse domingo e vão decidir quem é o campeão na Copa do Brasil, e aí enfrenta o Flamengo, que é o campeão no Campeonato Brasileiro. Ó, galera, eu sei que os jogadores começaram as férias oficialmente hoje, né, digamos assim, porque a grande parte da delegação chegou hoje a Rio de Janeiro após o grande desempenho lá em Doha na Copa Intercontinental, o Mundial, e aí começa as férias. Só que o Flamengo já começou o planejamento para 2026, inclusive terá mudança no departamento médico do Flamengo, tá? O Flamengo não vai manter o coordenador científico Cláudio Pavanelli. Quando eu falo não vai manter, porque não vai renovar o contrato dele. Ele tinha contrato válido até dezembro desse ano, contrato como se fosse de um atleta, de um jogador de futebol. Começou em janeiro, no começo da gestão, iria até dezembro desse ano. E aí o Cláudio Pavanelli já foi comunicado que o vínculo dele não será renovado. E muitos vão me perguntar, beleza, Vene, departamento médico, mas qual era a função desse coordenador científico? Eu vou trazer aqui algumas informações que eu consegui apurar de tarefas, digamos assim, que ele botou ali no dia a dia do Flamengo, estabeleceu ali no dia a dia do Flamengo. Organização de todos os sistemas de avaliação e monitoramento para a evolução da performance, reabilitação e prevenção de lesão, elaboração dos processos diários de coleta de informações, implantação de um sistema integrado de dados e também implantação de tecnologia avançada.
E aí o Flamengo está no mercado em busca de um outro profissional. Eu sei que o Daniel Gonçalves, que inclusive já trabalhou no Flamengo, também trabalhou no Vasco da Gama aqui no Rio de Janeiro e atualmente está no Palmeiras há muitos anos, é um grande nome visto pela diretoria do Flamengo, pela atual gestão, é muito bem avaliado. Então eu acho que o Flamengo vai tentar a contratação do Daniel Gonçalves para a vaga do Cláudio Pavanelli. Lembrando que não deve ser só o Cláudio Pavanelli que sairá, tá? Outros profissionais que fazem parte da gestão do Pavanelli também devem sair. Há quem diga que a maioria é ligada ao médico José Luiz Runco, que acabou sendo desligado do Flamengo após polêmica envolvendo o De La Cruz, e a gente vai falar já já sobre o De La Cruz, mas ainda não tenho essa informação. O que eu sei é que ele, o Cláudio Pavanelli, coordenador científico, não fica no Flamengo para o próximo ano, e eu trouxe aí algumas tarefas estabelecidas pelo Pavanelli ao longo dessa temporada. Ó, falando sobre reapresentação, muita gente me perguntando isso, o Flamengo ainda não bateu um martelo. Qual será o dia exato da reapresentação do elenco após as férias? Mas será entre o dia 14 e 18 de janeiro. Como assim, Veli? O Campeonato Carioca começa dia 14 de janeiro. Pois é, o time sub-20 vai iniciar o Campeonato Carioca. Como assim, Veli? O Campeonato Brasileiro começa no dia 28 de janeiro. Pessoal, os jogadores eles têm direito a férias. Infelizmente, isso faz parte. Isso é lei trabalhista. Ah, mas dá 20 dias e depois dá 10. Não é assim. É algo que é estabelecido após uma reunião, e aí eles vão bater o martelo. Então vai ser do dia 14 ao dia 18. Vai ser entre essas datas aí a reapresentação do elenco. Lembrando, o Flamengo tem início do Campeonato Brasileiro no dia 28 de janeiro contra o São Paulo, lá em São Paulo. Dia 24 de janeiro, provavelmente, a Supercopa do Brasil. E dia 14 de janeiro será início aí do Campeonato Carioca, mas repito, será o Sub-20 que vai começar essa competição. Lembrando que é comandado pelo Bruno Pivetti. E ainda tem a renovação de contrato do Felipe Luiz, que precisa ser definido o quanto antes. E durante as férias, o De La Cruz vai aproveitar para passar por um procedimento médico no joelho esquerdo, galera. É isso mesmo. Ele tem um problema crônico no problema direito, no joelho direito. Só que, vocês sabem, quando você tem um problema em um joelho, entre aspas, acaba forçando o outro, ou vice-versa. Foi o que aconteceu com o De La Cruz. E aí ele estava sentindo muitas dores no joelho esquerdo. O que vai acontecer? Esse procedimento não é cirúrgico, tá? E ele vai fazer no Uruguai, com médicos da confiança dele. Como que vai funcionar esse procedimento? É uma abordagem, me explicaram lá no Flamengo, que é uma medicina regenerativa, que usa substâncias do próprio corpo, de uma outra parte do corpo, e utiliza para curar a respectiva lesão, no caso do De La Cruz. E com o De La Cruz, o que eles vão fazer? Eles vão tirar o sangue do osso do quadril para aplicação no joelho esquerdo. O departamento médico do Flamengo está em contato com os profissionais que farão esse procedimento, que é não cirúrgico. E o De La Cruz será liberado no mesmo dia desse procedimento e não vai influenciar na reapresentação dele ao Flamengo após as férias. E para quem me pergunta, a pré-temporada vai ser no Ninho do Urubu. Nos 2 últimos anos, a pré-temporada acabou acontecendo nos Estados Unidos, mas esse ano será no Ninho do Urubu por conta, obviamente, até do calendário, porque o Flamengo não tem muito tempo para se preparar para o início das competições em 2026 e, repito, com taças a disputar. Supercopa, Recopa, início do Brasileiro, galera. Brasileiro é novamente a prioridade do Flamengo, junto com o Libertadores, obviamente, e não dá para você descartar um jogo como esse na estreia contra o São Paulo, que a gente sabe que é sempre um forte candidato a muita coisa no futebol brasileiro, um time enorme. E aí você tem que respeitar. E se você quiser brigar por títulos, cada ponto é importante. Estrear com uma vitória é extremamente importante.
Nossa, os jogadores não terão muito tempo para se preparar. É verdade. Ossos desse calendário terrível do futebol brasileiro, que vai ser pior ainda porque tem Copa do Mundo ano que vem. E aí o futebol para durante a Copa do Mundo, será um calendário muito difícil. E para isso o Flamengo precisa fazer reforços. Está no mercado em busca de reforços. A ideia é diminuir a média de idade do elenco, que é considerada alta, quase 31 anos, e de fato é alta mesmo. E como faz isso? Você precisa ter a sagacidade e a competência de fazer boas contratações, contratações essas com potencial para render dentro de campo e também futuramente com venda. Exemplo, Samuel Lino é um bom nome, é um nome que vai agregar bastante ainda ao Flamengo e ele tem poder de revenda. Não adianta trazer jogadores como o Jorginho, só como o Jorginho, entre aspas, em fim de carreira com uma idade avançada. Jorginho, para mim, foi a melhor contratação do futebol brasileiro, não só do Flamengo. Mas a gente sabe que também é importante ter esse equilíbrio na média de... E essa história de que Neymar pode virar jogador do Flamengo. O jornal Marca da Espanha assegura que as tratativas existem. Já havia contado para vocês ao longo do ano que o Neymar se ofereceu para jogar no Flamengo em janeiro, antes de fechar com o Santos, e em julho, antes de renovar com o Peixe. Não acho nem um pouco maluca essa ideia de mais uma vez ele tentar jogar no rubro-negro. A pergunta que fica é, por que o Flamengo, que não aceitou em janeiro e em julho, aceitaria contratá-lo agora, às vésperas da Copa do Mundo, depois de uma temporada em que o Flamengo ganhou absolutamente tudo? É verdade, perdeu o Mundial de Clubes e a Copa do Mundo de Clubes, mas todos os outros títulos, exceção também a Copa do Brasil, foram conquistados. Temporada de 4 títulos que se somam à Copa do Brasil do ano passado. Enfim, coisa tem funcionado muito bem. Queria acrescentar uma informação importante em cima dessa notícia que veio do Marca. Estava conversando com uma fonte minha e ela contou que alguns dos líderes do elenco do Fla foram consultados. E aí, o que vocês pensariam sobre a possibilidade da contratação de Neymar? E dá para dizer que jogadores que já trabalharam com o Neymar na seleção aprovariam a aquisição, a contratação do Neymar, que está livre do vínculo com o Santos. O contrato se encerra em 31 de dezembro. Isso significa que o Flamengo vai adiante nessa história? Me parece que não, até porque José Boto e Felipe Luiz sempre se mostraram contrários, com medo de que eles perdessem o vestiário com a chegada do Neymar. Só queria lembrar de uma coisa: o Flamengo é hoje o time mais popular do país, mas talvez não tenha o mesmo tamanho de outros clubes brasileiros no exterior. A chegada do Neymar poderia mudar radicalmente essa história. Vale a lembrança de que a presença do Neymar apenas nos 6 primeiros meses de Santos garantiu ao Peixe um acréscimo de 10 milhões de seguidores nas redes sociais do clube. Imagina o impacto que Neymar teria jogando no Flamengo em temporada de Copa do Mundo. Não dá para imaginar o Neymar revezando com a Arrascaeta ou jogando em algumas partidas um pouco mais à frente como falso 9? Gostaria de ouvir a sua opinião. Já uso o espaço para comentário e registro do que você pensa, beleza?